Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Infelizmente com mais uma notícia que é uma verdadeira tromba pro povo brasileiro, meus caros irmãos. Dessa vez, a matéria enviada pelo nosso querido irmão William, esse peso pesado aqui nas dicas, desde já fica o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E ela fala sobre mais um aumento que nós brasileiros vamos enfrentar, principalmente nessa era de tecnologia, onde precisamos da energia elétrica, por força inclusive do sistema, que encareceu o preço das baterias solares, está sobretaxando essa energia. Então o que tem para o povo, para o cidadão comum, é energia elétrica mesmo. Que Tesla, desde o seu começo, foi perseguido justamente por querer uma energia renovável e totalmente grátis para o povo. Foi só ele ter essa ideia, ser de fato um revolucionário. E aí, meu irmão, terminou seus últimos dias como um Zé Ninguém, em uma espelunca, partindo dessa para uma pior, de forma misteriosa, que até hoje eles enrolam e todo mundo sabe o que de fato aconteceu. Pelo menos os despertos sabem o que de fato aconteceu. Colocaram fim no cara. E agora, família, falando dessa matéria aqui que diz: tarifa de energia podem subir 13% em 2021 se nada for feito, diz diretor da ANEEL. As tarifas de energia do Brasil têm sido pressionadas por questões como o amplo uso de usinas térmicas caras. Matéria de 9 de fevereiro de 2021, uma matéria muito recente. Antes de prosseguir aqui com isso, família, é bom a gente lembrar dos anos 70, anos 80, onde se dizia que o petróleo ia acabar, onde filmes como Mad Max convenceram milhares de pessoas que os preços realmente deviam subir porque o petróleo estava escasso. Em contrapartida, existiam especialistas sérios, que até hoje é tido como uma teoria, não é? A tese dos caras. Mas eles diziam que o óleo, o petróleo grosso que sai da terra, ele não é o que dizem que são restos de antigos animais, antigas florestas que ficaram ali no subsolo. Muitos discordam disso e dizem que o óleo, o petróleo, seria como se fosse um tipo de sangue da terra. E ele é renovável. Você tira daquele lugar, mas logo volta a ter aquele óleo. Passa um tempo, ele volta a ter de novo. Isso é tido como uma teoria de conspiração, é ridicularizada por muitos especialistas do sistema, mas o fato é que existe essa teoria, né? Vamos colocar como teoria. O que eles chamam de verdade, que o petróleo iria acabar e que ia acontecer um futuro parecido com o de Mad Max, e as pessoas deveriam pagar mais caro no litro do combustível justamente para frear o consumo, é que de fato tornou-se uma teoria. Até hoje, né, nenhum dos postos, nenhum dos países que exportam petróleo, nenhum parou. Apesar das previsões, olha, vai acabar em tantos anos, isso e aquilo, eles continuam exportando o tempo todo. Nunca acabou. Então quem de fato está fazendo a teoria? As pessoas deviam se perguntar. Mais uma teoria que se tornou fato é essa, que agora precisamos diminuir os gases na Terra, que está aquecendo, e precisamos então banir o motor a combustão e passar a usar elétricos. E aqui você vê que também essa não é uma fonte renovável. Mesmo a energia solar, que pode se tornar elétrica, ela precisa de baterias. E essas baterias são altamente caras, precisa de minério e muita energia para produzi-las. Mesmo assim, arbitrariamente, não aceitam um debate e assumiram o compromisso, diversos países, não sei porquê, de até 2030, 2040 no máximo, banir totalmente os motores a combustão do mundo. E o resultado disso, meu irmão, você já pode imaginar aqui, ó. Vamos ver essa matéria, que é pequenininha. Por esse tipo de coisa não vale a pena falar muito para você não começar a perceber a farsa. As tarifas de energia do Brasil têm sido pressionadas por questões como o amplo uso de usinas térmicas caras, e a tendência é que tenha um salto neste ano se não forem tomadas medidas de alívio. Foi o que disse nesta terça-feira o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, André Pepitone. Nossas áreas técnicas já fazem estimativas de que, se nada for feito, o reajuste em 2021, média Brasil, está na casa dos 13%. Por isso temos que buscar alternativas, afirmou ele durante reunião semanal de diretoria da agência reguladora. Ele citou o deferimento de alguns pagamentos às empresas de transmissão de energia como possível forma de aliviar reajuste nesse ano. A ANEEL também tem avaliado como distribuidoras de energia devem fazer a devolução a consumidores de bilhões de reais pagos a mais em PIS e COFINS na conta de luz nos últimos anos. Isso após a Justiça ter entendido que as cobranças eram irregulares. A agência deve abrir nesta terça-feira uma consulta pública sobre como tratar esses créditos tributários, que poderiam aliviar reajustes tarifários. Sendo curto e grosso, meus irmãos, indo direto ao ponto, sem enrolar você aqui, isso é uma jogada porque viram, né, que foi tido uma cobrança abusiva em cima dos consumidores. Então, alguns deputados que ainda olham o lado do povo, existem pessoas bem intencionadas lá. Eu já vi, não lembro o nome do deputado, com um projeto mesmo para acabar com a regalia de todos os deputados, inclusive ele mesmo. Mas isso a mídia não comenta, não fala o nome do cara. Eu mesmo vi rapidamente, não tive tempo de ver o nome do cara nem salvar a matéria, mas existe pessoas assim, irmãos. Se eu achar depois,
eu trago aqui para vocês verem. Existem pessoas bem intencionadas, só que essas pessoas, elas não têm o apoio do seu próprio partido, o que já é uma coisa errada em existir partido. A pessoa deveria poder entrar, né? Como por exemplo o Bolsonaro agora, ele não tem partido nenhum. Qualquer um que quisesse se candidatar sem partido nenhum, deveria poder, porque a pessoa quando entra por um partido, ela acaba ficando refém a ele. Como eles viram que vão ter que devolver esse dinheiro porque cobraram demais, PIS e COFINS, aí agora estão inventando uma crise, um caos. Você tá entendendo, meu irmão? Eles não dizem aqui, olha, tá acontecendo isso por causa disso e aquilo. São sempre declarações vagas. As tarifas são pressionadas por questões como amplo uso de usinas térmicas caras. Sempre foi usado assim. O que é que mudou agora? Porque durante todas essas décadas não tinha problema e agora tem? É porque tem que devolver o PIS e COFINS cobrado indevidamente? A resposta é sim, é óbvio que sim. Eles não querem devolver nada, qualquer coisa que a gente tem de regalia, por exemplo, quando o combustível baixa. Eles querem que você acredite que, seguindo os preços que o mercado internacional pratica lá fora, seguindo aqui no Brasil, a Petrobras seguindo isso, quando baixar você também vai ser beneficiado, mas isso nunca acontece. Quando baixa, eles mantêm os preços, ou baixa de forma insignificativa para você, porque alegam que você está devendo. E ponto final, fica por isso mesmo. É nessa hora, meus irmãos, que eu lembro daquela música, O Pulso Ainda Pulsa. Porque aquela música, ela é a cara do Brasil. É um monte de mazela que o povo sofre, que o povo é atacado, e continua pulsando, continua trabalhando. Depois você assista, eu acho que é esse o nome, O Pulso Ainda Pulsa. Gripe, leucemia e o pulso ainda... Descreve bem a situação do povo brasileiro. E eu fico me perguntando aqui, até quando as pessoas vão aguentar isso? Porque todos nós que pesquisamos, que gostamos de ouvir a verdade sem ilusões, nós já sabemos qual é a intenção dos donos do mundo, da elite. Eles querem implementar o caos. A mídia você já sabe, quanto pior, melhor. Mais assunto eles têm para falar, mais relevância eles ganham, então quanto pior, melhor. Particularmente falando, família, para mim uma matéria como essa, ela só serve para mostrar, para ilustrar que o sistema, não importa o que a gente invente, não importa como novas tecnologias apareçam, dando mais autonomia, eles vão nos taxar em outra coisa. Vão nos taxar o ar que a gente respira, vão nos taxar os passos que a gente dá. Nossa, Davi, que absurdo, que exagero, será mesmo, irmão? As pessoas dos anos 70, se você falasse também que um dia existe pedágio, que ia existir lugares no Brasil que chega a cobrar R$30 para você poder passar por uma cancela com seu carro, sendo que a própria lei diz que ninguém pode tirar o seu direito de ir e vir, e se você não tiver o dinheiro para o pedágio, ou você recebe uma multa ou você tem que voltar. Eu tenho certeza que se a gente pudesse, tivesse uma máquina do tempo e falássemos com cidadãos daquele tempo, que estavam inclusive pagando altos impostos para ser construídas essas estradas, o que é que eles achariam de ter que pagar para passar por elas? Vocês acham que eles aceitariam de boa? Não, né? Mas hoje a gente aceita e acha normal. Então, da mesma forma, eu vejo que, ainda que a gente tivesse bateria suficiente para colocar nas nossas casas, parássemos de usar energia elétrica, ou como alguns falaram, ô Davi, vou começar a usar lenha, vou começar a usar lampião. Meu irmão, seja o que for que você use, o sistema vai tirar o imposto de cima de você de uma forma ou de outra. Coisas que você faz hoje e eles não cobram, iriam passar a cobrar. O povo tem que entender que enquanto o sistema existir, seremos refém deles e ponto final. Essa é que é a grande verdade. E quando eu falo sistema, eu não estou falando do governo, porque o governo está do jeito que está, porque se rendeu ao sistema. É o grande sistema internacional, que escraviza todos os países e está quebrando cada nação, uma por uma. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu não quero que ele fique muito longo, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que você acha de mais esse aumento? Você acha que isso é consequência do PIS e COFINS, como eu tenho essa opinião? Ou você acha que também pode ser por causa do auxílio emergencial que está sendo pago às pessoas? Que fique clara a minha opinião, né, meus irmãos? É essa. Eu acho que não importa a tecnologia que chegue nas nossas mãos, eu acho que essa história de aquecimento global é para nos privar de muitas tecnologias que hoje a gente tem, um conforto, vamos dizer assim, que eles nos permitiram ter, né, a custo de muito imposto, a custo de nosso próprio suor, mas até isso eles querem tirar, privar a humanidade, limitar tudo. Você não vai mais ser dono do seu carro, porque vai ser muito caro o carro, você não vai ser mais dono de quase nada desses itens que a gente tem hoje. Provavelmente, com essa história de aquecimento global, eles vão encarecer todos esses produtos que hoje você tem acesso fácil, para que você perda aquele direito de usar até acabar. Você vai, quando quiser, né, alugar um serviço, como um carro, por exemplo. Já estão falando aí de um novo tipo de aluguel, que não é um aluguel, é uma assinatura, onde você não fica mais responsável por manutenção, nem pelo o que acontece com o carro. Depois a gente faz um vídeo melhor aqui, mas eu acho que todas essas coisas estão acontecendo justamente para isso. Mas,
como já disse, quero saber a sua opinião, por mais contrária que seja a minha, tá certo, irmãos? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Peço que você compartilhe. Já falei milhares de vezes que não adianta a gente ficar falando entre nós mesmos. Se existe alguma chance de mudar alguma coisa, ou pelo menos atrasar essa maldita agenda, é com o despertar de mais pessoas. Então, eu conto com a sua ajuda. E esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço e fiquem todos com Deus, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja cada um de vocês. Tamo junto, família. Fui!